Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, vamos direto para a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versos aí de 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 11. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11. Mas antes de lermos o texto bíblico, mais uma vez, vamos falar com Deus. Querido e eterno Pai, muito obrigado, Santo Deus. Apesar de serem vários dias, passou rápido, nós tivemos o privilégio de compartilhar mensagens bíblicas. Eu te agradeço pela resposta que tenho recebido de tantas pessoas aqui na igreja, tantas pessoas que tenham recebido mensagens, que estão nos acompanhando pela internet. E eu te louvo, Santo Deus, porque não é do homem, não é da capacidade humana, não é da força humana, mas é do desejo de Deus de falar conosco. Tudo que nós ouvimos, nos momentos de louvor, nos momentos em que o Senhor usou a Melissa para te adorar através da música, nos momentos que o Senhor usou a minha voz para transmitir a mensagem, tudo isso deve ser compreendido não pela capacidade humana, mas pelo amor de Deus, de se aproximar de seres humanos e dizer assim: eu tenho um recado para você. E essa noite nós queremos mais uma vez ouvir o teu recado. Queremos que o Senhor coloque ou retire do nosso coração o que for da tua vontade, através da tua palavra e do teu Santo Espírito. É o que te pedimos por Jesus. Amém. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 11, diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, e antes busca a justiça e a piedade, a fé e o amor, a paciência e a mansidão. Combate o bom combate da fé, e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. A carta de Paulo a Timóteo tem um contexto muito especial, que era como um pai mandando uma carta para o filho. Era um pai dizendo: meu filho, eu quero que você conheça a Deus de maneira profunda. E em alguns momentos Paulo chama Timóteo de filho. Ele não era filho real de Paulo, mas Paulo tinha um carinho tão grande por Timóteo que chegou a chamá-lo de filho. Timóteo, olha, eu lhe considero como um filho. É a carta de um pastor experiente que já está aposentando para um pastor que está iniciando o seu ministério. Imagine o privilégio de receber uma carta de Paulo. E Timóteo não recebeu uma carta. Timóteo recebeu 2 cartas de Paulo. E era um pastor experiente, um homem de Deus como Paulo, enviando uma carta para Timóteo. Eu imagino Timóteo lendo essa carta. E eu desafio você a ler a Bíblia desse jeito, com a cabeça. Leia a Bíblia formando imagens na sua mente. Não leia a Bíblia só pelas palavras. Leia a Bíblia entrando na história, permitindo que sua mente entre na história. Então, quando eu estou lendo Timóteo, eu imagino Timóteo lendo a carta, sentado em algum lugar e chorando, dizendo assim: olha o que meu pai me escreveu. Olha o que meu pai Paulo me orientou. Olha como ele está me falando aqui. Entra na história. Coloca teu coração ali. Abrindo um parêntese aqui, você tem que fazer isso em todo lugar que você lê a Bíblia. Isso vai te ajudar muito. Por exemplo, você está lendo a história de Davi e Golias, não pode mais ser a história de Davi e Golias. Tem que ser a sua história e os gigantes que você está enfrentando. Então, quando você termina de ler a história de Davi e Golias, você diz: Santo Deus, eu sou pequenininho, eu sou fraco, eu não tenho força, o meu patrão está aí desafiando, dizendo que se eu não for sábado trabalhar, eu vou perder o emprego, e ele é maior do que eu, Santo Deus, eu não sei o que fazer, mas eu acabei de ler que o Senhor é capaz de enfrentar gigantes. Santo Deus, eu estou enfrentando gigante, me ajuda. Santo Deus, eu estou enfrentando um gigante no meu casamento, eu não sei o que fazer.
Então entra na história e permite que Deus fale com você através daquela história, porque esse é o objetivo da Bíblia. Fechando parênteses. Paulo, quando escreve para Timóteo, e eu acho que essa parte aqui, o final da primeira carta de Paulo a Timóteo, emocionou muito. Ainda mais quando Paulo diz assim: tu, ó homem de Deus. Para você entender o que significa isso, você tem que entender que essa é a única vez no Novo Testamento que alguém é chamado de homem de Deus. Em nenhum outro livro, em nenhum outro lugar do Novo Testamento, alguém recebe esse título. E este não é qualquer título. No Antigo Testamento, pouquíssimos homens receberam o título de homem de Deus. Moisés foi um deles. Samuel foi um deles. Elias foi um deles. Davi foi um deles. Imagina, quando Timóteo lê, Paulo sempre chamava Timóteo pelo nome, como eu disse, chamou Timóteo de filho, mas quando ele está lendo a primeira vez a carta, ele se depara com esse texto e diz assim: Timóteo, homem de Deus. Imagine que Timóteo disse: eu acho que veio para o endereço errado. Para quem eu entrego a carta? Mas era para ele. Paulo estava dizendo assim: Timóteo, homem de Deus. Homem de Deus. De vez em quando, alguém na porta da igreja, quando o pastor está ali despedindo as pessoas dizem assim: pastor, você é um homem de Deus. E eu digo: isso é homem de Deus de porta de igreja, não serve. Homem de Deus de porta de igreja não ajuda. Quando Paulo chama Timóteo de homem de Deus, não é homem de Deus de porta de igreja. Paulo conhecia Timóteo. Paulo conviveu com Timóteo. Paulo sabia quem era Timóteo. Então, quando Paulo chama Timóteo de homem de Deus, ele está dizendo assim: eu sei quem você é. Deixa eu explicar isso aqui melhor para você. Às vezes, as pessoas confundem temperamento com santidade. Quando alguém é chamado de homem ou mulher de Deus, está falando sobre santidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa tímida, calada, falo baixo, ando devagar. E as pessoas olham para isso e dizem assim: pastor Josanã é um homem de Deus. Isso é meu temperamento. Temperamento é uma coisa, santidade é outra. Às vezes as pessoas confundem dom com santidade. Esse professor passa muito bem a lição, é um homem de Deus. Isso é um dom. Santidade é outra coisa. Que as pessoas se enganem, tudo bem. O problema é quando a gente se auto-engana. O problema é quando eu vou para a porta da igreja e alguém diz assim: pastor, você é um homem de Deus. E eu acredito. Com aquela pessoa que me disse na porta da igreja, mas que não sabe os frutos da minha vida. Eu não posso acreditar que na porta da igreja alguém me veja porque eu ando devagar, porque eu sou tímido, porque eu falo baixo. E às vezes as pessoas confundem santidade com temperamento e digam que você é um homem de Deus. E eu acredite, Jesus falou: você só pode ser um homem de Deus pelos frutos que você dá na sua vida. Santidade não é temperamento, santidade não é dom, santidade é fruto. Então, se 500 pessoas passarem por mim na porta da igreja e as 500 disserem: pastor, você é um homem de Deus, eu não posso acreditar. Mas se Glenda, Gleice e Samuel passarem e disserem: papai, você é um homem de Deus, e minha esposa disser: você é um homem de Deus, eu posso começar a acreditar. Porque são as pessoas que veem os frutos da minha vida. Eu passei 10 dias com vocês, mas eu poderia passar 500. E você não teria como saber, por não conviver comigo como minha esposa e os meus filhos convivem. São eles que estão vendo o fruto da minha vida. E é aí que eu tenho que ser um homem de Deus. São esses frutos de convivência, de contato. Então não se engane pela aparência de homem de Deus. Desejo uma mulher de Deus. Deseje ser homem de Deus ou mulher de Deus em essência, não em aparência. Infelizmente, nós vivemos muito na vida cristã de essência. E Deus diz assim: eu não quero que você viva de essência, ou de aparência, desculpem. Nós vivemos na vida cristã muito de aparência. E Deus diz: eu não quero que você viva de aparência, eu quero que você viva de essência. Por isso Ele diz: a árvore não me engana, as folhas bonitas não me enganam, o caule forte não me engana, eu quero ver os frutos. Então, o bonito sermão, ser calmo,
falar bem com as pessoas, passar bem a lição da escola sabatina. São as folhas, é a árvore, é o caule, mas é a sua vida no dia a dia que mostra quais são os frutos da tua vida. Um dia, um grande pregador chamado Spurgeon começou a perceber que Satanás estava usando pessoas da própria igreja para elogiar demais ele. E ele percebeu que ele estava caindo em perigo, porque as pessoas diziam: você é um homem de Deus, você é um homem de Deus, você é um homem de Deus, você é um homem de Deus. E ele começou a acreditar nas palavras das pessoas e percebeu que isso era um perigo. E ele tinha um costume de, quando as pessoas diziam: você é um homem de Deus, você é uma pessoa incrível, ele tinha um costume de dizer na sua mente: eu sei, Satanás já me disse. Porque esse homem de Deus de aparência, às vezes, é Satanás querendo que você viva a aparência e não a essência. A essência é o que eu sou, na maneira como eu trato minha esposa. A essência da santidade, de ser um homem de Deus, é o que eu sou, como eu trato os meus filhos. É quem eu sou quando estou dirigindo, é quem eu sou quando estou no trabalho, é quem eu sou quando estou sozinho diante da internet. São os frutos da minha vida e não a aparência da minha vida. Então, quando Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, homem de Deus, eu imagino Timóteo tremendo, mas Paulo continua dizendo assim: Timóteo, eu vou te ensinar a ser um homem de Deus, eu vou te dizer o que você deve viver para continuar sendo um homem de Deus. E Paulo dá alguns conselhos para Timóteo que podem ser uma bênção para mim e para você: como se tornar um homem ou uma mulher de Deus. Aí ele diz assim no verso 11: homem de Deus, foge. Primeiro segredo para ser um homem ou uma mulher de Deus é aprender a fugir do que desagrada a Deus. Você nunca vai ser um homem de Deus, você nunca vai ser uma mulher de Deus, se você não aprender a fugir do que você deve fugir, fugir do que desagrada a Deus. O Espírito Santo, ele vai de maneira personalizada avisando para você o que é que você tem que fugir. E cada um aqui, se realmente quiser, vai ouvir Deus dizendo assim: olha, eu queria que você fugisse dessa atitude, eu queria que você fugisse dessa maneira de tratar sua esposa, eu queria que você fugisse dessa página na internet, eu queria que você fugisse desse tipo de música, eu queria que você fugisse desse tipo de comportamento. O Espírito Santo, de maneira personalizada, vai dizer do que você tem que fugir. Homem e mulher de Deus é quem aprende a fugir daquilo que o Espírito Santo está avisando para fugir. No caso de Timóteo, se você ler o capítulo anterior, Paulo está dizendo assim: foge das paixões da juventude e da busca desenfreada por riquezas. No caso de Timóteo, ele dá um alerta para Timóteo, mas no seu caso, você tem que ir a Deus e dizer: santo Deus, eu tenho que fugir de algumas coisas, algumas eu já sei, mas eu quero que o Senhor me avise todas, porque eu quero ser um homem ou mulher de Deus de verdade. Então eu quero fugir. Eu quero fugir. Quando nós falamos disso, nós temos que entender que, infelizmente, às vezes, nós só queremos um cristianismo de Deus me aceita e não de Deus me transforma. E o cristianismo não é feito apenas de Deus me aceita, é verdade, Deus te aceita. Mas o cristianismo não para em Deus me aceita, o cristianismo continua em Deus me transforma. E um Deus que é apresentado apenas como um Deus me aceita, Deus me quer, é um cristianismo manco. Porque, biblicamente, o Deus que te aceita e o Deus que te ama, Ele quer transformar você. Deus te aceita do jeito que você for para Ele, mas Ele não quer que você continue do jeito que você foi para Ele. É por isso que Paulo está dizendo: você é um homem de Deus, então aprenda a fugir para ser parecido com Deus. Quando nós falamos sobre fugir, talvez uma das histórias bíblicas mais poderosas sobre fugir é a história de José. Vivia sendo perseguido pela esposa de Potifar, que não deveria ser feia. Potifar devia ter possibilidade de escolher qualquer mulher no Egito. E essa mulher vivia todo o tempo tentando José, até que a Bíblia diz que ela se encontrou sozinha com José na casa. Não tinha ninguém, a Bíblia diz.
Não tinha nenhum servo, só ela e José. E ela usa o argumento muito convincente: não tem ninguém. Vamos ter relação sexual. E José disse assim: como assim não tem ninguém? Não, não tem ninguém, só estamos nós dois. Como assim só estamos nós dois? O meu Deus está aqui e eu não posso desonrar o meu Deus. E quando ela vai até José, José foge. José foge. Você sabe por que José fugiu? Porque José tinha plena consciência de que não estava sozinho. Como nós falamos essa semana, José não colocava o cristianismo em caixas. Essa é a caixa da igreja. Aqui eu tenho que ser um homem de Deus. Eu tenho que me vestir bem, falar manso, tratar bem as pessoas, porque eu estou na igreja. Aqui eu tenho que ser uma mulher de Deus. Mas quando eu voltar para casa, aí o marido vai ver. Quando eu voltar para casa, quando alguém me tranca no trânsito, eu deixo o homem de Deus bem guardadinho na caixa e já abro um outro tipo de caixa. E Paulo está dizendo, não é isso. José está dizendo, não é isso. Quando você estiver diante de qualquer momento ou circunstância da vida, você tem que ser ali, dar frutos e ser um homem ou mulher de Deus. Mas há pessoas que dizem assim: pastor, eu até tento fugir. Eu lhe prometo, pastor, eu até tento fugir. Eu até tento mudar o site. Eu até tento mudar a música. Eu até tento mudar a minha maneira de falar. Eu até tento tratar melhor as pessoas de casa. Eu até tento me comportar melhor no trânsito. Eu até tento ser honesto. Mas parece que quanto mais eu tento fugir, mais eu me agarro com o pecado. Aí Paulo diz assim: sabe qual é o problema? Porque você só está fugindo. Aí ele dá o segundo conselho para Timóteo: busque. Você só vai conseguir fugir se você aprender a buscar. A grande tragédia é que nós achamos que nós temos que fugir. E Paulo está dizendo: você só consegue fugir, Timóteo, se você aprender a buscar. Você sabe por que José fugiu? Porque o Deus dele, a quem ele amava, estava com ele. Qualquer pessoa que consiga vitória real sobre o pecado e aprenda a fugir do pecado, é porque primeiro aprendeu a buscar a Deus. Deixa eu repetir uma coisa que falei essa semana, mas eu queria que ficasse bem gravada na tua mente. Às vezes, uma pessoa termina o dia, cai em pecado e diz assim: eu caí, no final do dia eu caí. Está errado. Você não caiu no final do dia. Você caiu no começo do dia quando não buscou a Deus. Então, se um homem no final do dia adulterar, ele não pode dizer: eu adulterei no final do dia, eu caí no final do dia. Ele tem que dizer assim: eu caí no começo do dia porque não busquei a Deus. E a queda do final do dia é consequência da queda do começo do dia, porque eu não aprendi a buscar a Deus. E quando você não aprende a buscar a Deus, você vai de queda em queda. Você não vai conseguir fugir. Você até quer fugir, você até se esforça para fugir, você até coloca força para fugir, você até foge em algum momento, mas você vai agarrar aquilo que você queria abandonar. Por quê? Porque você quer apenas fugir, mas não quer buscar. Então Paulo está dizendo: Timóteo, você quer ser um homem de Deus? Fuja. Você quer fugir? Busque. Se você não aprender a buscar, você não vai conseguir fugir. Às vezes eu pergunto a Deus: quando é que nós vamos entender isso? Em que momento da vida cristã nós vamos acordar para isso? Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero fugir do mal, eu quero dar um bom testemunho, eu quero, mas não busco. Você vai ficar apenas no querer. Você quer ter vitória? Busque. E aí Paulo ele vai dizer aqui o que é que Timóteo tem que buscar. Mas tem uma coisa interessante. Se você ler o contexto, eu falei ontem que você tem que ler o contexto, o que vem antes e depois da passagem. Paulo está falando da busca da riqueza, todo o tempo, busca da riqueza, o perigo da busca da riqueza, que tem gente que só busca riqueza, que tem gente que passa a vida atrás da riqueza. Parece que ele dá uma pausa e entra nessa questão de ser um homem de Deus, mas não é que ele dê uma pausa, ele quer que você entenda o que ele falou antes. Antes ele está falando assim: tem gente que morre buscando riqueza, tem gente que passa a noite acordado buscando riqueza, tem gente que passa a semana inteira buscando riqueza, tem gente que não tem tempo nem para comer para buscar riqueza. Aí Paulo diz assim: busque a Deus desse jeito. Por que você consegue passar a noite inteira acordado estudando para passar no vestibular?
ou no concurso, mas você não consegue passar 10 minutos orando? Por que você tem tanta força para buscar riqueza e não tem força para buscar a Deus? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Gente, a gente atrapalha muito as coisas, porque a gente prioriza o que não é prioridade para Deus. Quando a tua prioridade for buscar a Deus, quando isso for realmente a tua prioridade, quando você entender que é só através dessa busca e dependência de Deus que você vai conseguir fugir e ter vitória, você vai priorizar mais as coisas. Sabe como é que a gente faz? Se a gente acorda atrasado, em cima da hora para ir para o trabalho, não importa quão atrasado você acorde, dá tempo baixar o cabelo, tirar a remela do olho, escovar o dente e trocar o pijama. Eu nunca vi ninguém chegar no trabalho dizendo assim, olha, eu cheguei com remela no olho, com cabelo para cima e de pijama porque eu acordei atrasado. Não importa quão atrasado você acorde, você tira a remela do olho, você escova o dente, você penteia o cabelo e você troca o pijama. Se a nossa prioridade fosse buscar a Deus, a gente chegava no trabalho de pijama e com remela no olho, mas não chegava sem orar e ler a Bíblia. Você entende? Para o que é prioridade, nós encontramos tempo. Para o que é a prioridade da nossa vida, nós conseguimos fazer. Quando a prioridade da sua vida for buscar, você vai dar um jeito para buscar. Nem que seja sair de uma rede social, nem que seja cancelar um site de filmes ou séries, você vai dar um jeito, você vai dizer, Santo Deus, a prioridade da minha vida é isso aqui. É a mesma coisa, Paulo está dizendo, que você faz quando você busca riqueza. Você dá um jeito de trabalhar 10 horas por dia. Não é humano trabalhar 10, 12 horas por dia, mas quantas pessoas trabalham 10, 12 horas por dia, por quê? Estão buscando a sobrevivência. Paulo está dizendo que quando você buscar a sobrevivência espiritual, do jeito que você está buscando a sobrevivência material, você vai ter um encontro maravilhoso com Deus. A questão é que nós não colocamos a mesma força, a mesma intenção, a mesma vontade de buscar a Deus. E Paulo, ele fala algumas coisas que nós temos que buscar. Imagine uma moeda que tem dois lados. Paulo apresenta 3 moedas. Ele disse assim, busque a justiça e a piedade. Justiça é ser correto diante de Deus e diante das pessoas. Mas na mesma moeda é como se Paulo está dizendo assim, você só vai conseguir ser justo se você buscar piedade. Piedade é aprender a adorar a Deus, estar na presença de Deus. Não há como ser justo se você não for piedoso, porque é a mesma moeda, são lados diferentes da mesma moeda. Você quer ser justo diante de Deus, correto diante de Deus, correto diante das pessoas, busque a piedade, busque a presença de Deus. Paulo está dizendo, na mesma moeda, você tem que buscar fé e amor. Fé e amor é a mesma moeda, são lados diferentes da mesma moeda. E quando você está pedindo fé e amor, você tem que saber o que está pedindo. Porque a Bíblia diz que fé e amor é algo que é provado no fogo. Então, quando você diz, Senhor, me dá mais fé, você está dizendo, Senhor, me manda mais bronca. Quando você diz, Senhor, me dá mais amor, você está dizendo, me manda mais gente para pisar no meu calo, para me fazer raiva. Porque, biblicamente, não há como ter fé e amor sem ter provação e raiva e dificuldades. Então, se você está enfrentando nesse momento dificuldades, provações, pessoas te dando trabalho, talvez é Deus atendendo a tua oração de Senhor, me dá mais fé e amor. E Paulo diz assim, busque também a paciência e a mansidão. Paciência é você estar calmo diante de circunstâncias difíceis. Mansidão é você se manter calmo diante de pessoas difíceis. Senhor, eu estou enfrentando uma situação difícil, me dá paciência. Senhor, eu estou enfrentando um vizinho difícil, me dá mansidão. Peça isso a Deus, busque a Deus pedindo isso. Aí ele diz no verso 12, mas deixa eu te ensinar como fazer isso. Verso 12 diz, combata o bom combate da fé. Essa palavra, ela é tirada dos Jogos Olímpicos que tinha na época de Paulo, da luta, que era uma das principais categorias dos Jogos Olímpicos, a luta e a corrida. Ele diz assim, lute, combata o bom combate da fé. A vida cristã é uma luta, mas a luta não é simplesmente querer derrotar o inimigo. A luta
é ir à presença de Deus. Essa é a luta da vida cristã. A luta da vida cristã não é vencer pecados. A luta da vida cristã é ir a Cristo para que em Cristo você tenha vitórias sobre o pecado. Então, sabe qual é a luta cristã? A luta da vida cristã é não sair de casa sem buscar a Deus. Tenta estabelecer um horário para buscar a Deus, para ver se não vai ser uma luta para manter. Senhor, de 5 às 6 da manhã eu vou te buscar. Tenta estabelecer isso para você ver a quantidade de coisa que vai tentar atrapalhar. É a luta. E tem gente que está achando que a luta é vencer pecados. Você só vai vencer pecados se você combater o bom combate da fé, ir à presença de Deus, passar tempo com Deus, estar na presença de Deus. Então Paulo diz assim, combata o bom combate da fé. E ele diz ainda, aí no verso 12, e toma posse da vida eterna. Aqui tem uma coisa linda para você entender. Quando Paulo está dizendo, toma posse da vida eterna, o que ele está dizendo de verdade é, viva aqui como você espera viver lá. Tomar posse da vida eterna não é já ir para o céu, nós só vamos para o céu quando Jesus Cristo voltar. Mas quando ele diz assim, toma posse da vida eterna, ele diz assim, trata tua esposa como você vai tratá-la no céu. Um dia uma jovem me disse assim, pastor, estou querendo começar a namorar e queria sua opinião, o que é que o senhor acha? Eu conheci o rapaz, não era da igreja, não tinha interesse por Deus, vivia longe de Deus. E eu disse para ela, se Jesus voltar hoje, você acha que você pode levar esse namoro para o céu? Ela disse, pastor, acho que não, ele não é de Deus, ele diz que é até ateu e tal. Eu digo, então não namore, porque você já é do céu. Então já namore na terra como alguém que já tomou posse da vida eterna. Aqui é um critério, gente, para a vida. Que música eu vou ouvir? E tem muita gente que debate, pastor, que música eu vou ouvir? Você pensa o seguinte, essa música vai tocar na rádio do céu? Ah, pastor, vai não. Rádio do céu não pode ter essa música não. Então não ouça aqui, toma posse da vida eterna. Eu vou acessar essa página na internet. Eu quero assistir esse filme aqui. Eu quero assistir essa série. Não, pastor, só tem um pouquinho de sexualidade. Só tem um pouquinho de violência. Ok, na Netflix do céu vai ter essa série? Não, pastor. Então não assista aqui, toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna, é Paulo dizendo, já comece a respirar a atmosfera do céu. Você vai discutir um assunto com a sua esposa, olha bem nos olhos dela, quando você for tentar resolver o problema com ela, e já resolvendo o problema, falando com uma princesa do reino celestial, porque ela é. Toma posse da vida eterna no teu casamento. Toma posse da vida eterna na maneira como você cuida dos teus filhos. Toma posse da vida eterna na maneira como você faz o seu culto familiar. Toma posse da vida eterna na maneira como você se alimenta. A grande questão é que nós esperamos o céu um dia. Mas o céu de um dia já começa todos os dias quando eu vou à presença de Deus e ando com Deus. Então, na verdade, a vida eterna é a continuidade do tempo que já andamos com Deus, mas que não vai acabar. É só isso. Vida eterna não é a ruptura. Josanã era assim, agora ele está indo para o céu, é assim. Não, Josanã já está indo para o céu. Ele já trata a esposa dele como alguém que tomou posse da vida eterna. Ele já se alimenta como alguém que é do céu. Ele já ouve músicas como alguém que é do céu. Ele já acessa a internet como alguém que é do céu. Ele já tomou posse da vida eterna. Então Paulo está dizendo, toma posse da vida eterna no teu casamento, na maneira como você trata os seus filhos, no que você acessa, no que você come. Vive no céu, não espera o céu, vive no céu. Tem lutas, tem sofrimento, tem dor nessa terra, mas já pode tomar posse da vida eterna, porque ela é sua. Então já viva aqui como você espera viver lá, e isso é o critério da vida cristã. O critério da vida cristã não é o que é que a igreja diz que eu posso fazer. Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer aquilo? E como eu recebo essa pergunta? Pastor, é pecado isso? Pastor, pode fazer isso? É como se as pessoas dissessem assim, pastor, me ensina até o limite onde eu posso ir. O limite da fidelidade. Eu quero ir até o limite da infidelidade. Deus está dizendo assim, não, vive como alguém que vai para o céu. Pensa no céu, toma posse do céu e vive como alguém que está indo para o céu. Aí Paulo dá uma chacoalhada em Timóteo e eu termino com isso. Paulo diz assim, no verso 13,
eu te exorto. Essa é uma palavra forte na língua que Paulo escreveu. Eu te exorto perante Deus, que preserva a vida, e perante Cristo, que até tinha como desistir diante de Pôncio Pilatos, mas não desistiu. Eu te exorto a que guardes o mandato imaculado de Deus de maneira irrepreensível até o final dos 10 dias de oração. É isso que diz o texto? Timóteo, eu quero que você fique firme, mas eu quero que você fique firme até o final do retiro espiritual, até o final da semana de oração. Aqui está a tragédia da vida cristã. A tragédia da vida cristã é que a gente diz que extraordinário esses 10 dias de oração. E você quer viver a vida espiritual do que você comeu e se alimentou espiritualmente nos 10 dias de oração. Paulo está dizendo, a vida cristã, ela não tem apenas que começar bem, ela tem que terminar bem. A vida cristã não pode ser marcada por momentos, ela tem que ser marcada por caminhar com Deus até o final. Gente, 10 dias de oração acabou, amanhã termina. Mas termina no calendário da igreja, mas não pode terminar no calendário da tua vida. Se você conseguiu, de manhã e à noite, vir ouvir um homem miserável, pecador, limitado, mas você conseguiu. Eu sei que tem gente aqui que assiste a maioria dos sermões, você conseguiu. Você não precisa do pastor Josanã. Você tem a fonte original de onde eu bebi, que está disponível para você. Então, se você... E tem gente assim, pastor, essa semana foi especial. Por que foi especial? Deixa eu te dizer por que foi especial. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com que você reservou mais tempo para ouvir a palavra de Deus, para cantar, para louvar, para orar. Pode continuar sendo especial sem pastor Josanã, sem Melissa Barcelos, sem igreja aberta, porque o Espírito Santo vai te acompanhar. A questão é que a gente diz assim, como me marcou os 10 dias? Aí quando eu volto para a segunda-feira, eu começo a esfriar e digo assim, eu preciso de outros 10 dias. Você não precisa de outros 10 dias, você precisa voltar ou continuar passando o tempo com Deus como você passou durante os 10 dias. Eu sou a fonte secundária, mas a palavra de Deus é a fonte original. Eu costumo dizer, e você talvez já me tenha ouvido falar isso, que tudo que a igreja oferece é uma sobremesa. 10 dias de oração, uma sobremesa. Um pregador de fora, uma sobremesa. Um retiro espiritual é uma sobremesa. Banquete de verdade é só você e Jesus de madrugada com a Bíblia aberta e joelho no chão. Ali é banquete. E tem muito crente vivendo de sobremesa. Você pode até ficar vivo comendo sobremesa, mas você vai ficar o quê? Doente. E talvez a sua doença espiritual é que você está vivendo das sobremesas que a igreja oferece. Isso que nós vivemos nesses 10 dias é uma sobremesa que vai terminar amanhã, mas o banquete está disponível todo dia, na presença de Deus. Então Paulo está dizendo, Timóteo, e tem que ser até Jesus voltar. Até Jesus voltar. A vida cristã é como se ela zerasse toda noite. E na manhã eu tenho que buscar a Deus de novo para começar de novo, até Jesus voltar. Houve um período conhecido como o período dos pais da igreja, ou pais do deserto, desculpem, pais do deserto, em que homens e mulheres iam para o deserto para buscar a Deus de maneira mais profunda. Entre eles havia um homem chamado Antônio, que a igreja católica considera como um santo e chama de Santo Antão. E ele dizia que ele teve encontros maravilhosos com Deus, mas que o inimigo também tentava destruí-lo de todo jeito, com tentações, com pensamentos, e Deus foi dando vitória para ele. E ele disse assim, mas a mais difícil tentação de todas, o inimigo aparecia com várias tentações, mas ele disse, a mais difícil tentação de todas foi quando o inimigo como que soprou no ouvido dele e disse assim, Antônio, você conseguiu. A mais difícil tentação, ele disse, foi ouvir o inimigo dizer, você conseguiu. Se você achar que conseguiu, é a sua derrota. Até Jesus voltar, você e eu não conseguimos. Se mantenha alerta. Nós temos um inimigo que a Bíblia diz que está como um leão tentando devorar. Você não conseguiu até a trombeta soar no céu. É por isso que você tem que voltar à presença de Cristo um dia, e outro dia, e outro dia. Permita concluir com uma história pessoal.
há uns anos, eu fui fazer uma semana de oração, fui pregar num final de semana em uma igreja, e eu estava espiritualmente derrotado. Me sentia distante de Deus, minha comunhão com Deus não estava bem, eu me sentia fraco espiritualmente, eu me sentia nada. E antes de ir pregar nessa igreja, eu disse: Santo Deus, eu conheço essa igreja, são pessoas maravilhosas, eles não merecem ouvir um pregador como eu não estou bem, espiritualmente eu estou derrotado, eu me sinto distante do Senhor, eu descuidei da comunhão, e eu fiz uma oração que eu já fiz algumas vezes na vida: Santo Deus, manda outro pregador, manda outra pessoa, eu não estou bem. E eu orei para Deus, mas não apareceu outro pregador, eu tive que ir pregar. Pedi perdão a Deus, pedi que Ele tivesse misericórdia de mim e preguei. Quando eu terminei de pregar, uma irmã na porta me entregou um bilhete que eu carrego com muito carinho. Ela disse assim: pastor, eu vi uma luz maravilhosa sobre o seu rosto. Deus lhe concedeu ousadia de falar. Deus o abençoe, você é um homem de Deus. Quando eu recebi esse bilhete, na hora eu disse: Senhor, eu não sou, e o Senhor sabe disso. E eu senti o Espírito dizendo assim: eu sei que você não é, mas você quer ser? Esse bilhete não é porque você é porque existe a possibilidade de você ser. Você sabe que não é, Deus sabe que você não é. A irmã acha que você é, mas você e Deus sabem que você não é, mas você quer ser, porque se você quiser ser, é possível. E eu guardo com carinho esse bilhete, porque naquele dia Deus me disse: você não é, mas se você quiser, você pode ser. Eu queria convidá-lo hoje a dizer: Santo Deus, eu não sou. Em vários aspectos eu não sou uma mulher de Deus. Em vários aspectos eu não mereço o título de homem de Deus, mas eu quero ser. Eu não vou descansar. Eu vou buscar como eu busco a riqueza. Eu vou buscar como eu nunca busquei, porque eu não sou, mas eu quero ser. Esses 10 dias estão acabando, mas a tua presença, o teu Santo Espírito e a tua palavra vão continuar. Elas podem continuar me ajudando a ser o que eu não sou. Então essa noite eu quero convidá-lo a dizer: eu não sou, mas eu quero ser. Eu quero convidar hoje aquelas pessoas que ainda não foram batizadas e querem entregar a vida a Jesus através do batismo. Esse é o primeiro passo da entrega. Eu quero orar por você. Há muitas pessoas que estão nos acompanhando que também já tomaram essa decisão, mas há outras pessoas, se você não sabe como fazer, procura na internet o site Encontre uma Igreja. Procure uma igreja adventista mais próxima de você, entrega a tua vida a Jesus, estuda a palavra de Deus, seja batizado. Esse é o primeiro passo para ser um homem ou uma mulher de Deus. Eu quero convidar aqueles também que já foram batizados, mas que querem dizer: Santo Deus, eu também quero tomar essa decisão. Vocês que estão nos assistindo, se você quer também tomar essa decisão, procure uma igreja e tome essa decisão publicamente. Oremos. Querido Pai, muito obrigado, porque quando Paulo escreveu para Timóteo, ele não imaginava que em 2023 estaríamos reunidos com centenas de pessoas, presente, online, ouvindo o desafio que ele deu para Timóteo. Foi para Timóteo naquele tempo, mas nós o aceitamos agora para nós. Ajuda-nos a fugir, ajuda-nos a te buscar, ajuda-nos a fazer isso constantemente, ajuda-nos a já viver a atmosfera do céu e ajuda a ficar na tua presença até o Senhor voltar nas nuvens. Há pessoas que aqui e em casa tomaram a decisão pelo batismo. Abraça essas pessoas, que eles sintam tão claramente a paz do céu no coração deles hoje, que essa paz seja a garantia de que eles estão tomando a melhor decisão da vida. E a todos nós que já passamos pelo batismo, mas nos colocamos em pé dizendo: eu quero, ajuda-nos. Não é por força nem por capacidade humana, mas pela presença e agir de Deus em nossa vida.
Que esses 10 dias de oração que estão acabando no calendário da igreja, não acabem no calendário da nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.